Olá, seja bem-vindo. Eu sou Fernanda Carneiro Leão, aluna do curso de Licenciatura em Letras da Uninter e a partir de agora estarei apresentando meu portfólio, cujo desafio era realizar uma reportagem jornalística. O nome do meu jornal é o Jornal em Foco e o nome de minha reportagem é Os Custos Sociais de um Carro Zero. Grandes construções, ditas construções faraônicas, não são novidade no Brasil. O período de 1967 a 1979, época da ditadura militar, foi marcado por megaconstruções, validadas pela propaganda ufanista ou política desenvolvimentista, sob a justificativa de ter um Brasil grande. Segundo a teoria econômica desenvolvimentista, o crescimento econômico estaria baseado na industrialização e na infraestrutura, com forte intervenção do Estado a partir de fontes de financiamento externo. Assim, sob esse fundamento, legitimou-se a execução de grandes obras, tais como usina de Itaipu e Tucuruí, Angras 1, 2 e 3, bem como a usina de Belo Monte e a rodovia Transamazônica, estas duas últimas no estado do Pará, na pequena cidade de Altamira. À guisa de exemplo, mas não de forma diferente para as demais obras citadas, a usina de Belo Monte e a rodovia Transamazônica trouxeram grandes impactos, mais fortemente repercutidos, na cidade de Altamira, onde se instalaram. Para a viabilização da obra de Belo Monte, uma área equivalente à cidade de Curitiba foi inundada, obrigando desta forma o remanejamento de 10.000 famílias. Após a construção da usina, advieram novos impactos. A usina utiliza para a obtenção de energia óleo diesel, combustível com alto poder poluidor. E, além do mais, a cidade de Altamira, mesmo após receber a grande obra, milhares de pessoas passaram a morar na região, seja para a construção ou para a manutenção da usina, e a cidade não foi dotada de esgoto e infraestrutura de saneamento básico. Por isso, a água cai direto no meio-fio das ruas. Ressalte-se que todas as obras citadas, além de impactos ambientais e sociais próprios de cada uma delas, trouxeram igualmente uma consequência em comum: o endividamento externo, gerando mais dependência econômica e a paralisação de grande parte destas obras antes da sua conclusão. Vamos trazer essa realidade para mais próximo. Vamos falar um pouco da região metropolitana de Porto Alegre. A região metropolitana de Porto Alegre é uma região composta pela capital gaúcha e outros 33 municípios vizinhos. Essa região, que também é conhecida como Grande Porto Alegre, é a mais populosa, urbanizada e rica do estado do Rio Grande do Sul. Ela é a quarta região metropolitana mais populosa do Brasil, urbanizada e rica, sendo que vem passando nos últimos 20 anos por profundas mudanças, tanto de ordem social como econômica. Estas transformações têm sido objeto de estudos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Observatório das Metrópoles, envolvendo pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Fundação de Economia e Estatística, FEE.
Os trabalhos realizados pelos pesquisadores possuem como foco temas como as características da transição demográfica, a reestruturação produtiva, as mudanças no mercado de trabalho e nos espaços industriais, as características da estrutura social e da organização do território e as transformações no perfil das famílias. Os resultados da pesquisa apontam que houve uma desconcentração dos processos industriais e de serviços da capital de Porto Alegre em detrimento de maior expansão das cidades que compõem a região metropolitana, em face de as indústrias, assim como novas implantações, terem buscado essas cidades. Em consequência de tais alterações, a capital do estado do Rio Grande do Sul viu desaparecerem espaços operários e observou-se a segregação dos espaços populares para a periferia urbana e seu alocamento nas cidades da região metropolitana, por terem custo de moradia mais baixo e estarem localizadas mais próximas dos grandes empreendimentos. Um exemplo foi a construção do complexo industrial da General Motors, GM, na cidade de Gravataí. Mas sob que impactos pode se esconder tal desenvolvimento industrial? Mais de 4 milhões de automóveis já foram fabricados no complexo industrial, que completa 20 anos neste ano de 2020. Antes das interrupções motivadas pela pandemia, a rotina de produção da montadora e sistemista era de 3 turnos em uma sequência que não para. Segundo o diretor do complexo industrial, Luiz Meza, as peças fornecidas pelas sistemistas podem chegar a 15% do total do carro. Para que flua a produção das sistemistas para o galpão de montagem da General Motors, de Gravataí, sistemas apurados de comunicação e logística são fundamentais para fazer girar a esteira de produção. Então, com isso, com a nova expansão do complexo industrial de Gravataí, ferramentas tecnológicas chegaram para auxiliar a produção. Robôs corrigem a produção humana, sensores integrados por Wi-Fi fazem verificações dimensionais nos carros, o uso de realidade aumentada ajuda a treinar montadores e até drones são usados para a manutenção do telhado. Porém, pouco se sabe sobre quanto custou ao Rio Grande do Sul e quanto retornou ao Estado em dados concretos os altíssimos investimentos em estrutura e incentivos fiscais concedidos à empresa. Especialistas se dividem entre reconhecer o incremento na geração de emprego, mesmo abaixo do projetado, e criticar a opção por um modelo de desenvolvimento baseado na guerra fiscal, totalmente identificado com o século passado e que já não arregimenta muitos defensores. A instalação da fábrica da EGM exigiu do poder público, municipal e estadual maior investimento na infraestrutura, principalmente no sistema viário, de forma a evitar transtornos na logística de movimentação de materiais, autopeças e a distribuição dos produtos relacionados à produção automobilística. A construção do complexo ocorreu sob promessas de um retorno financeiro ao município sob a forma de impostos ou sob a forma de geração de empregos na localidade. Em relação à arrecadação, até o momento não se sabe informar exatamente qual foi o retorno ao Estado, uma vez que, em face de guerra fiscal, o Rio Grande do Sul isentou a empresa por 15 anos dos impostos estaduais para que esta se instalasse em solo gaúcho. A geração de empregos, por outro lado, ficou bem abaixo do que houvera sido prometido. Cerca de 100 mil postos de trabalho na ocasião da instalação, dos quais efetivamente hoje se aproximam a 50
50 mil apenas. Importante ressaltar que os cargos que exigem ainda maior qualificação costumam ser preenchidos por empregados advindos de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. O complexo industrial da GM de Gravataí é composto pela GM e suas sistemistas, cerca de 12 empresas, que fabricam desde tapetes e bancos até pneus e sinaleiras para os veículos. De fato, muitas pessoas vieram para morar no município ou cidades vizinhas da Grande Porto Alegre. Apesar de o município ter aumentado investimentos na estrutura viária, o que favorecia diretamente a empresa, o mesmo não ocorreu com as áreas de transporte urbano e rede de esgoto. Muitos condomínios populares passaram a ser construídos para a nova classe operária em locais que, na maior parte, não oferecia infraestrutura de rede de esgoto, por exemplo. Ônibus lotados e desgastados, falta de luz, falta de água por excesso de demanda em meses mais quentes, principalmente, além de alagamentos por falta de escoamento pluvial adequado e congestionamento no trânsito. Isto sem falar na crescente dificuldade de matricular filhos em creches, escolas da rede pública, especialmente na educação infantil. Estes são alguns dos problemas que passaram a fazer parte de um grande número de famílias da região, gerando impactos não somente sociais, mas também ambientais. Estes são alguns dos problemas que passam a fazer parte dessas famílias. Então, em decorrência de todas estas questões expostas, pergunta-se: quais são efetivamente os custos sociais de um carro zero? Infelizmente, não há dados que possam dar suporte a uma resposta exata a esta pergunta. O que se sabe é que estas megaconstruções, tais como Usina de Belo Monte, Transamazônica e GM de Gravataí, Rio Grande do Sul, trazem para sua linha de produção custos que não são contabilizados, como os custos sociais e os ambientais, por serem intangíveis. São custos que são ativos públicos e que, de maneira silenciosa e sorrateira, acabam sendo privatizados, gerando lucros e resultados para estas empresas. Todo esse processo ocorre sob a velha ótica de termos um Brasil grande e um Estado grande e industrializado. Sem dúvida, muitos foram os incrementos tecnológicos, a transferência de know-how desta empresa para o Rio Grande do Sul ou de outras mega construções, não há dúvida. Porém, a velha e boa justificativa de cunho desenvolvimentista parece que continua atual para justificar tais empreendimentos a despeito dos grandes impactos que possam gerar para a sociedade. Este foi meu portfólio. Muito obrigada por ter participado e escutado. Deixe seu comentário e um joinha.